galerinha do YouTube, estamos na aula 4, é isso? A parte 4 da criação do CRM em AppSheet, tá certo? Na aula anterior a gente tinha parado aqui no menu Ações, nós viemos na tabela de Lead e criamos esse botão aqui, ó, Converter. Tá? Né? Esse botão é um botão que fica aqui em cada lead, aqui no menu de lead, ó, eu entro aqui, Silvano, ele tem esse botãozinho converter, né? Aqui em contatos eu só tenho o Alex por enquanto. Se eu venho em lead no Silvano e clico em converter, ele vai pegar dados que estão na tabela lead, que são essas daqui, ó. Então, dados que estão na tabela lead e vão criar uma nova linha em outra tabela usando esses valores. E a outra tabela é o contatos, tá vendo? Então, dessa forma, eu estou fazendo uma cópia de um cadastro de lead, transformando ela num contato. Olha que legal. E fizemos algumas fórmulas aqui, né? Tem algumas aqui que não são simples, né? Já são complexas, como esse trim com left, que é a fórmula para criar o primeiro nome da pessoa, né? Eu lembro que eu fiz essa fórmula aqui utilizando o Gemini, lembra? Na aula passada. Então, que eu vou fazer para vocês? Para quem quer copiar e colar essa fórmula ao invés de escrever, igual eu fiz, apesar de eu ter explicado já ela, como ela funciona, eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos no final da resposta, vou exportar para documentos e eu estou criando aqui um documento Google, tá? Ó, aqui atrás de mim, ó, eu consigo abrir, ele cria esse documento Google que eu posso compartilhar com vocês, é a explicação da fórmula, tá vendo? Das duas fórmulas, de sobrenome e de nome, ó, o último nome é essa, você pode vir aqui, copiar e colar lá no seu CRM. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, esse documento foi criado no meu Google Drive, né, aqui do professor Nilão, então eu sou o proprietário, e eu vou agora fazer com que qualquer pessoa com um link possa ler este documento, e daí eu copio o link e coloco na descrição lá do YouTube, para vocês clicarem, e daí vocês fazem o copy e paste se quiserem. Tá? E assim a gente vai nesse curso inteiro aqui de criação de aplicativos com AppSheet e Google Workspace também, né? Mostrar dicas de como trabalhar com o Google Workspace. Portanto, deixa o seu like já se vocês gostaram, estão gostando das outras aulas. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber quando eu lanço já o próximo vídeo, que geralmente está saindo de 2 em 2 anos, tá? Então, a parte 5 vai demorar 2 anos para ser lançada. Brincadeira. Eu voltei, pessoal, com tudo aqui nesse projeto. Muito obrigado por aqueles que me incentivaram a voltar. Um salve aí para o Silvio Santos, que me deixou um comentário muito da hora lá e me fez voltar aqui pro canal. Então vamos terminar aqui. Tem uma coisa pra gente terminar, pessoal. Eu tô convertendo o Silvano agora, ó, de lead, ele vai virar um contato, tá certo? Aí já virou um contato, tá bom? Então ó, ele já tem aqui primeiro nome Silvano Pereira, último nome Rodrigues. Separou, né? Como no lead ele tinha um nome só, que era name, né? Lembra da tabela lead aqui? Não tem nome e sobrenome, que era um nome composto já, né? Aqui no contato, ele conseguiu fazer a separação. Deixa eu salvar o aplicativo. E tem uma questão aqui, que é a seguinte, pessoal. Se eu volto aqui no lead e venho aqui no Silvano, ainda está disponível o botão de converter. Daí eu converto e aceito aqui. O que acontece? Ele duplica o contato do Silvano aqui. A gente vai precisar resolver isso. Nós vamos resolver isso aproveitando-se desta coluna converted, sim ou não, tá? Quando na tabela leads converted for sim, eu não posso mais poder converter ele. Já está convertido, né? Já está convertido em contato. Então, esse botão converter é converter um lead em um contato, tá? Como vamos fazer isso? Primeiro, eu tenho que alterar esse converted, certo? Sempre que eu apertar o botão de conversão. Pode ser assim? Me parece uma boa ideia, hein? Então eu tô aqui na Alice, se eu aperto esse botão de converter, tá? Eu tô transformando a Alice em um contato, mas também tô alterando esse botão aqui de converted não para sim, tá? Me parece uma boa ideia. Como que a gente resolve isso? Nesse mesmo botão,
eu acredito que não dá para resolver isso, porque esse botão ele está fazendo uma ação bem clara aqui, adicionando uma linha em uma outra tabela, não nessa mesma tabela, né? Então, talvez eu tenha que criar uma nova ação aqui, tá certo? Criar uma nova ação aqui em cima, clicando no maisinho, escrever aqui que ela vai ser converted yes, converted to yes, né? Escolher aqui, ó, executar uma ação em um set de linhas ou simplesmente essa aqui, ó, configurar um valor em alguma coluna nesta linha, tá certo? É esse mesmo, tá? Definir um valor em uma certa coluna dessa linha, tá? E essa linha vai ser aqui, ó, converted, vai ser igual. Vamos, em vez de escrever y ou yes, aqui a gente tem que escrever, é um campo verdadeiro ou falso, tá, pessoal? Então nós vamos escrever true, né, que é verdadeiro em inglês, tá certo? E esse true ou false, ele só aparece uma label que é um sim ou não. Você escolhe, né, o tipo de label que vai aparecer, tá certo? Do que eu tô falando aqui, label, o que é label? Label é a etiqueta que vai aparecer aqui, ó, em um lead, quando a gente converte ele, tá vendo? Que aqui tá não, né? Mas na verdade ele é falso, né? Então a label é a etiqueta que aparece aqui. Eu poderia escolher qualquer letra aqui, tá? Ou até uma palavra, tá? Isso é definido aqui na tabela mesmo, quando o campo é do tipo yes ou não. Eu posso escolher aqui, ó, se o valor default vai ser n ou y, é o valor default, né? Mas se eu quisesse escrever que aqui seria não, né? Se a gente souber escrever, fica bom. Se aqui seja não e aqui seja sim, tá certo? Esse seria o label que ia aparecer aqui, ó, tá vendo? Ó, não, né? Mas no fundo, o valor desse campo aqui é true ou false, tá? Isso que eu quis dizer aqui, entrando nesse tema, tá? Eu vou deixar no padrão mesmo, tá certo? E agora, se eu apertar esse botão aqui, ó, Converted to Yes, eu clico nele, o N vira sim, tá vendo? O N vira sim. Se eu clicar nele de novo, o N vira não? Não, porque a ação tá falando só para ele virar true, entendeu? Então, eu acho uma boa a gente usar a combinação desses dois botões. Só que, é lógico, o usuário não vai precisar, né, converter e depois converter ele para não, né, fazer as duas coisas. A gente vai fazer uma ação conjunta, uma ação agrupada, de quando a pessoa aperta o botão converter, essas duas ações já ocorrem uma em sequência da outra. Aí fica legal, hein? Então vai ser o seguinte, né? Uma ação chama Converted to Yes e outra ação, eu vou mudar o nome dessa ação aqui, ela vai chamar Criar o Contato. Tá vendo? Tô escrevendo parte em português, parte em inglês aqui. Ó, então aqui vai ser Criar o Contato. Tá certo? Beleza, só mudei o nome, tá? Por quê? Porque eu vou criar uma terceira função aqui e essa função sim vai chamar converter agora, tá? E ela vai fazer o quê? Uma ação agrupada, ó. Executa uma sequência de ações. Primeiro eu vou falar para ela criar o contato e depois eu vou falar para ela converter o contato para sim. Tá legal? Vocês acham disso? E aí sim, esse carinha aqui vai ser aquele ícone que eu falei para vocês. Eu escrevo plus aqui, ó, ícone de adicionar um contato. Eu acho que esse ícone ficou bem pertinente. E aqui vai ter um behavior, tá? Agora eu consigo colocar uma condição aqui bem legal, tá certo? Essa condição aqui vai ser fácil, ó. Supomos que eu quero verificar, supomos, ó, eu abro o colchete aqui e eu quero aqui o converted, tá vendo? Esse botão só estará disponível para funcionar se converted
for igual a false. Faz sentido? Se ele ainda não está convertido, ele pode ser convertido. Se ele já está convertido, esquece, esse botão não aparece mais. Tá? E esses outros dois botões aqui eu vou deixar eles invisíveis, hide aqui, tá vendo? O converted to yes vai ficar oculto, hide, tá? E o criar o contato também vai ficar oculto, hide. Aqui vocês aprendem AppSheet e aprendem um pouquinho de inglês também, né? Porque estamos traduzindo tudo, tá? Mas eu posso traduzir, tem versão em português desse editor aqui do AppSheet, já respondendo a dúvida que vai surgir? Não, não tem. O que você pode fazer é usar algum tradutor aqui do seu navegador, eu uso o Chrome, né? E daí eu ponho ele para português, tá certo? E adiantou sim, ó, esconder em linha proeminente, ações, tá vendo? Aí ele fica todo em português, tá? Mas por questões de didáticas e de documentação, eu prefiro ensinar em inglês, que fica mais fácil de você procurar nas documentações, né, pelo nome original. Tá? Do que procurar traduzido, já que as documentações e suporte do AppSheet ainda não tem idioma em português, a não ser que use também o tradutor da página, tá? Então, o que eu fiz aqui agora? Eu ocultei os dois botões e deixei o converter com um behavior, um comportamento aqui, de onde ele só aparece se ele for igual false, tá certo? E aqui eu não posso deixar de escrever a confirmação. A confirmação agora é nesse botão e não nesse criar contato, que antes era o botão principal. Eu vou vir aqui copiar, vou desabilitar ele aqui e vou vir para o converter, behavior, habilitar e colar aqui a descrição que a gente já tinha colocado na aula 3. Salvamos. Vamos testar agora, pessoal. Ó, eu estou em lead Alex Silva. Eu não consigo converter mais. Ele já é convertido. E os outros leads? Vamos lá, o Silvano ainda dá para eu converter. Depois que eu converto, aceito, ó, sumiu o botão, que instantaneamente ele já veio aqui em contato e no cadastro dele de leads, instantaneamente o converted já ficou como sim. Pessoal, estamos quase acabando aqui a nossa tabela de contatos, tá? Agora vai ter aqueles detalhezinhos que alguns podem ser até complexos, tá? Como por exemplo, aqui ó, eu apaguei aqui da tabela de contatos o Silvano, que eu já tinha convertido, e a Alice, tá? Por quê? Nós vamos precisar entender bem agora os relacionamentos entre essas duas tabelas, leads e contatos, tá? Eu vou converter primeiro a Alice, tá certo? Converto ela de lead para contato. Automaticamente o nosso botão já cadastrou ela aqui, tá certo? Então temos o Alex e a Alice de contato apenas, mas de leads temos Alex, Silvana e Alice, tá? A planilha, ela acompanha a mesma coisa aqui, tá certo? Aqui eu estou na tabela de contatos, só Alex e Alice, certo? Já na tabela de leads eu tenho o Silvana, tá? Eu vou converter o Silvano por último. Silvano é um lead, eu venho aqui e converto ele, tá certo? E agora na minha página de contatos eu tenho Alex, Alice e Silvano. A ordem tá diferente, tá vendo? Em leads é Alex, Silvano e Alice. Aqui Alex, Alice e Silvano. Tá certo? Vocês já vão entender o porquê eu fiz isso. Mas antes eu vou mostrar um comportamento aqui não esperado que a gente vai precisar resolver. Eu mudei de ideia, tá? Eu não quero mais o Silvano convertido a contato. Então eu vou deletar ele aqui, tá? Da tabela contato. Deletei ele, sumiu tanto aqui como sumiu aqui na tabela de contatos da planilha. Tudo que está na planilha reflete aqui, né? A planilha é a nossa base de dados. Aí ocorre que agora sim o Silvano voltou, entrou em contato de novo, qualificou ele, vou transformar ele em converter ele de novo. Mas cadê o botão aqui? Não consigo mais encontrar o botão, porque o fato de deletar ele na tabela contatos não veio aqui e não mudou esse converted para não, tá certo? E a regrinha que a gente acabou de fazer é que o botão de contato só aparece se convertido for igual a não, tá? Então, a gente pode resolver isso de duas formas. Tem uma forma manual, que era só clicar aqui no Edit, né? E descer aqui e converter, deixar o não, né, para o Silvano.
de maneira a que o botão apareça novamente, tá certo? Mas tem uma outra forma, tá? Agora eu vou converter ele de novo, ele vai voltar ali para a tabela contatos, tá certo? Agora vai ter uma outra maneira de se fazer isso, que é com ações de novo. Tá? Da mesma forma que a gente fez em leads um botão que cria o contato e converte ao mesmo tempo, é um botão de ação agrupado, a gente pode fazer isso com o botão deletar aqui da tabela de contatos, né? Só que com algumas diferenças do nosso primeiro botão, vocês já vão ver agora. Vamos criar aqui então, ó, estou no menu ações, na tabela contatos, aqui também na minha telinha eu tô vendo a tabela contatos, tá vendo? Vou acessar o Silvano aqui e ver o detalhe do contato Silvano, tá certo? Vou voltar aqui para minha telinha de ações, adicionar uma nova ação, vou criar uma nova ação aqui sem aproveitar as sugestões. Essa ação eu vou chamar de deletar desconverter lead, tá certo? É um botão de ação que vai aparecer na tabela contatos, tá bom? Tabela contato. Ó, volto aqui para contato. No Silvano ele já apareceu aqui, ó, desconverter lead, tá? Aqui na primeira ação que a gente fez, a gente usou esse, adicionar uma nova linha em outra tabela. Mas nesse caso a gente não vai adicionar uma nova linha lá na tabela lead. Nós já vamos efetuar uma ação em um conjunto de linhas que já existe, tá? É essa o tipo de ação que a gente vai usar agora. Por quê? Exatamente pelo que eu acabei de falar. Nós não vamos criar uma nova linha lá na tabela leads. Nós só queremos pegar a tabela leads, o campo que é convertido que vai estar sim, eu quero transformar ele em não, tá certo? E aí é o ponto onde a gente tem que entender bem as referências, tá vendo? Que são os campos ref, né, do nosso aplicativo, tá? Para eu encontrar o Silvano estando aqui na tabela de contatos, eu quero encontrar ele na tabela leads, eu vou precisar saber o que faz essa relação, tá certo? E essa relação que faz ela é esse campo aqui, ó, lead ID. Eu tô na tabela contato, só que eu tenho o ID, a chave do Silvano lá na tabela leads, tá certo? Então com esse campo eu vou conseguir resolver esse problema. Tá? Eu preciso voltar aqui para vocês antes de salvar essa ação e mostrar de novo para reforçar que aqui na tabela contatos, estou na tabela contatos, eu tenho um campo lead ID que ele é do tipo ref, ele faz uma referência à tabela leads, tá vendo? Pegando o ID, né, que é a chave da tabela lead, tá? Ai, tá complicado, hein, Danilo? Aí começa a complicar, né, o raciocínio lógico, tá? Vamos verificar isso na planilha, é mais fácil, tá? Eu estou aqui na planilha e eu consigo ter uma visibilidade melhor do que na tela do AppSheet, do que são esses códigos aqui do Lead ID e do ID, entendeu? Então, eu tô aqui na tabela contatos e eu acho o Silvano aqui, que ele é o terceiro contato meu, tá certo? Na tabela contatos. E ele tem esse número aqui de Lead ID, que é D92D. Vamos memorizar só os 4 primeiros números, já tá bom. D92D, tá certo? Ao mesmo tempo, o Silvano também tem um ID só, não um Lead ID, mas um ID só. Esse ID é a chave do Silvano. É uma chave única que mostra quem é o Silvano aqui dentro dessas tabelas, tá? Porque podem existir 2 Silvanos Pereira Rodrigues, esse não seria um nome único. Então a gente cria esse código que é um código único e o Silvano em contato sempre vai ser esse número. Mas o Silvano em lead, ele tem um outro número. Eu vou mudar aqui para a tabela lead e olha só qual que é o ID do Silvano na tabela leads. É o D92D, tá vendo? Então é isso que faz... Agora está passando uma diligência aqui na minha cidade. Acho que vocês vão conseguir escutar os cavalos, entendeu? Porque eu moro no Velho Oeste. Eu moro na roça, né? Um lugar muito gostoso. Olha, o Silvano... ele é um contato, mas ele tem um número também único lá na tabela lead, que está aqui, ó.
faz relacionamento com ele. E é isso que a gente vai usar nessa função aqui agora, tá? No nosso CRM, nessa função dessa ação aqui, tá? Desconverter lead. Aqui nesse campo Referenced Role, então, nós vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em cima dele. Ele está pedindo uma lista, tá? Porque esse tipo de ação ele pode efetuar uma mudança em uma linha só ou em várias, tá certo? Então ela sempre talvez vai ter que ser envolvida, não sempre, tá? Mas nesse caso aqui ele vai ter que ser envolvido dentro de uma função list, tá? E aqui dentro de list nós vamos apertar o colchete, tá certo? E procurar aqui um tipo de campo. Na verdade ele não está aqui, mas nós vamos usar um tipo de campo coringa, que é o underline this row, certo? Que significa essa linha, tá? Então, quando eu estou no aplicativo, eu estou ali dentro de um contato aqui, né? Nesse caso é o Silvano que a gente está pegando. Então, eu estou falando, eu quero que pegue o valor da linha do Silvano, tá bom? Que na verdade é o ID do Silvano aqui em contato, tá certo? E na linha do Silvano eu vou pôr um ponto aqui e vou querer saber qual que é o lead ID, tá? Achei aqui, ó, o lead ID, tá certo? Então, só com essa fórmula aqui, eu consigo já localizar o ID do Silvano, tá? O lead ID do Silvano, a linha que eu vou alterar o converted para não, lá na tabela leads. Reparem que eu apertei em teste, ó, ele está mostrando aqui o ID de lead do Alex, depois da Alicia, e esse é o do Silvano, o D2D, tá certo? E aí ficou fácil, porque eu já encontrei o Silvano lá na tabela de leads, mesmo estando aqui na tabela de contatos. Tá ficando mais claro, pessoal? Eu espero que sim, tá? Pois a gente vai testar isso. Outra coisa que eu preciso fazer aqui eu preciso executar uma ação. Lembre-se que eu estou executando uma ação em um conjunto de linhas. Essas ações aqui são ações presentes na tabela leads, tá? Só que na tabela leads eu só tenho converter para sim, para yes. Não tenho a ação converter para não. Eu vou deixar essa aqui converter para sim por enquanto, salvar só para eu não perder esse trabalho, mas eu terei que voltar aqui na minha coluna, nas minhas ações da tabela leads e criar uma ação converted to no, tá certo? Ou converter para não, tá? Converter para não. É converter para não. É por isso que eu estou usando o inglês aqui, tá? Para não ter essa semântica equivocada, esse equívoco semântico. Vamos clicar aqui nos 3 pontinhos e duplicar essa ação, que é mais fácil, tá vendo? Ele criou um converter to yes 2, mas aqui eu mudo o converter to no, tá certo? E falo que o converter vai ser agora falso, né? Então já tem um botão de ação a mais aqui na tabela leads. Esse botão fica escondido mesmo, tá? Porque ele vai ser acionado por um outro botão que está na tabela contatos. E aí a gente resolve esse problema lógico aqui, tá bom? De uma forma bem divertida. Vamos voltar aqui, ó, para o nosso botão desconverter lead, tá certo? O desconverter lead ele vai utilizar aquela ação converted to no, né? E aqui a gente já pode salvar e ver se isso funcionou, porque esse botão já está visível aqui na tabela contatos, tá? Eu quero desconverter o Silvano, tá certo? Se eu desconverter o Silvano, eu vou apertar esse botão e ele vai vir aqui na tabela lead e falar que já sei que funcionou porque o botão converter apareceu de novo para o Silvano. Ele mudou isso aqui de sim para não. Funcionou o nosso botão, tá? Ele conseguiu encontrar o relacionamento do Silvano entre contato e lead e converter para não. Mas aqui ainda a gente está caindo em alguns erros, porque como liberou esse botão, se eu apertar converter de novo, eu vou duplicar o Silvano aqui, tá? Então,
para resolver isso vai ser simples. Deixa eu deletar o duplicado, mas eu vou voltar aqui nas minhas ações e fazer uma ação composta, né, entre o deletar e esse desconverter lead. Primeira coisa, o botão deletar ele já é padrão, ele já existe aqui. Só que ele nunca mais vai atuar sozinho. Sempre que eu apertar o botão deletar, eu vou também desconverter o lead. Certo? Então esse botão deletar eu vou deixar ele escondido aqui, ó, hide. Ele estava proeminente, ele aparece aqui, tá vendo? Quando eu estou no contato do usuário, ele também aparecia aqui em cima. Mas como eu vou deixar ele hide, ele vai sumir daqui, tá certo? O botão desconverter lead também vai virar hide, ele não vai aparecer aqui. Quem vai aparecer no lugar é um novo botão agrupado que eu vou criar aqui agora, né? Chamado realmente deletar. Tá? Não preciso pôr deletar e desconverter, porque o nome fica muito feio aqui, tá certo? Ele vai estar presente no botão contatos também, e ele vai ser um botão de ação agrupada, né? Onde eu vou fazer duas coisas nele também, desconverter o lead e depois deletar. Vendo que legal? Ele pode ser um botão proeminente aqui, ele pode ser um botão primário, ó, ficar ele aqui, né, no lugar. É lógico, a gente vai ter que mudar o ícone, vamos escolher o ícone aqui de trash, né, para ser aquele ícone da lixeira, tá vendo? Então, aqui é a gosto do cliente, você pode deixar ele como primário ou proeminente aqui. Eu vou deixar como proeminente o meu, escrito deletar, tá? E vai ser isso, gente. Agora é só testar, tá? Eu estando em contatos, se eu deletar o Silvano, eu também tenho que vir aqui e desconverter ele. Esse yes tem que virar no, tá bom? Vamos testar. Tanã, deletei, delete, ele fez as ações. Eu vim aqui e o Silvano, ó, já dá para converter de novo, porque o converted any proporciona isso, tá? Agora, se eu converter ele de novo, some esse botão aqui, porque ele já é convertido, e ele volta aqui para o nosso cadastro de contato. É isso, pessoal. Ficou legal? Acho que tá bom, né? Esse conteúdo para a coluna, para a tabela contatos, e a gente já pode passar para a próxima, que é accounts, né? Pessoal, nos vemos na aula 5, então, parte 5 do CRM, que já está lançado, não está demorando mais 2 anos, tá bom? Então siga, curta o conteúdo se você gostou.